Caríssimos, sou a estudante Silmari Garcia dos Santos, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Jardim. Estou cursando o sexto e último período do curso técnico integrado em informática. O meu artigo consiste em uma pesquisa bibliográfica de análise comparativa no ramo de segmentação e reconstrução de bordas de objetos. Ao discorrer do trabalho, eu tenho como metodologia 2 artigos. O primeiro, detecção automática da área foliar danificada da soja através de imagens digitais, dos autores Antônio Carlos de Nazaré Júnior, Davi Menotti, José Maria Ribeiro Neves e Túlio Sediyama. Já o segundo artigo é de Luiz Eduardo Ziz, Segmentação de Objetos em Imagens RGBD, um comparativo entre abordagens tradicionais e baseadas em aprendizado de máquina. Nós sabemos que mesmo com alto avanço e desenvolvimento tecnológico na atualidade, ainda existem poucos trabalhos que solucionam esse problema, principalmente na área da agricultura, por ser um setor econômico que tem grande influência no desenvolvimento do Brasil, onde 20% das exportações são de produtos agrícolas. Então, existe essa alta demanda devido às grandes dificuldades no manejo em relação às pragas, que muitas vezes invadem essas grandes lavouras e os produtores estão sempre em busca por soluções que amenizem esse problema, trazendo garantia e controle aos produtores, consequentemente gerando lucro. No primeiro artigo, detecção automática da área foliar danificada da soja através de imagens digitais, é apresentado um método que visa trabalhar a remoção de sombras, a eliminação de objetos indesejáveis que são provenientes durante a aquisição da imagem e reconstrução de extremidades comprometidas da folha. Esse método é subdividido em etapas, seguindo respectivamente o pré-processamento, a segmentação, a eliminação de objetos indesejáveis, recuperação dos danos internos da folha, reconstituição das extremidades comprometidas e a quantificação. A começar pelo pré-processamento, é realizada a eliminação da sombra da folha. Esse processo é realizado por meio da conversão da imagem do espaço de cores RGB para o sistema HSV, que possui alto tom, alta saturação e baixa intensidade. Vale ressaltar que esse espaço de cores RGB ele é agrupado pelas cores vermelho, verde e azul. Em seguida, é realizada a segmentação, que ocorre pelo método de Otto. Esse método ele consiste em, a partir de uma imagem em tons de cinza, que já foi convertida no pré-processamento, o procedimento anterior, determinar o valor ideal de um limiar, que separa os elementos do fundo e da frente da imagem em duas classes, atribuindo a cor branca ou preta para cada um deles. A eliminação de objetos indesejáveis ela vem após a segmentação da imagem, que pode trazer consigo apresentar outros objetos que não fazem parte da amostra foliar, como alguns ciscos ou pequenos pedaços que até mesmo se desintegram dessa amostra principal, que é a folha. Para contornar esse problema, foi aplicado um algoritmo de rotularização, que consiste basicamente em identificar todos os objetos conexos presentes na imagem. Esses objetos são considerados aqueles que apresentam um pixel com valor zero, ou seja, na cor preta. Já esse processo tem extrema importância e necessidade, porque o objeto ele pode influenciar melhor dizendo, esse objeto que aparece na imagem como algum cisco, ele pode estar influenciando na quantificação precisa da área foliar danificada. Como exemplo, trouxe uma imagem que eu vou estar apresentando na tela para facilitar essa compreensão. Aqui, eliminação de objetos indesejáveis. Nós podemos ver na figura A, que é a imagem original. A imagem B é a imagem segmentada, mas ainda contendo esse objeto indesejável, como pode ver, o objeto em vermelho ao lado da amostra foliar já segmentada. E a figura C foi a imagem final, com a aplicação do algoritmo de rotularização. Dando sequência, a próxima etapa é a recuperação dos danos internos da folha. Essa etapa é responsável por detectar as regiões com pixel de valor igual a 1, ou seja, aqueles que estão na cor branca. Dessa forma, todos os objetos identificados são reconstruídos, menos aqueles que estão conectados à borda, pois estes representam o fundo da imagem. Vou estar apresentando uma outra figura para melhor compreensão. Aqui seria a imagem inicial, segmentada. A imagem B seria os objetos detectados nessa imagem segmentada. E
A imagem C já seria a amostra com a área interna já toda recuperada. A região em verde na figura B ela representa quais objetos permanecerão na imagem, enquanto que as regiões em vermelho elas representam os objetos que serão excluídos, que são de fato aí, os furos internos da folha a serem reconstruídos. A próxima etapa, então, é a penúltima, é a reconstituição das extremidades comprometidas, que ocorre aí nesse processo a detecção dos pontos de corners. Vou estar apresentando uma outra figura também para melhor compreensão. Aqui nessa figura pode-se observar esses pontos em vermelho representam aí, então aí, os pontos de corners. Mas o que são esses pontos? Esses pontos de corners são pontos de alta curvatura, os pontos de canto, que são possíveis candidatos aí à ruptura do contorno da folha, ou seja, são pontos onde é interrompida a curvatura natural da borda da amostra foliar. Seguindo então para a última etapa, é a etapa mais simples, a quantificação. Nessa etapa é realizada a subtração da imagem segmentada pela imagem final, resultando então uma imagem de danos. Também vou apresentar uma outra figura. Aqui na imagem A seria a imagem final, ela toda completa, né? Totalmente segmentada. A imagem B, segmentada, mas deixando em evidência os furos da folha. E a imagem C, onde já foi realizada essa quantificação, essa subtração da imagem final pela segmentada, resultando apenas nos danos. Dando continuidade no trabalho, é apresentado já no segundo artigo a segmentação de objetos em imagens RGBD, um comparativo entre abordagens tradicionais e baseadas em aprendizado de máquina. Esses autores, eles estabelecem que a segmentação é o processo de dividir uma imagem R em N sub-regiões. Assim, vai ficar dividido, então, em etapa de aquisição, que, como o próprio nome já diz, é a etapa de obtenção e captação da imagem, pré-processamento, ocorre a aplicação, então, de algoritmos de PDI. Esses algoritmos de PDI é processamento digital de imagens, que são necessários e importantes para a diminuição dos ruídos que aparecem nas imagens, correção de contrastes e outras manipulações na imagem aí com o intuito de melhorar a qualidade dela e preparar para as etapas seguintes. A terceira etapa, então, seria a segmentação, onde são aplicados algoritmos aí com o intuito de definir e extrair as formas dos objetos que estão contidos nessa imagem e encontrar regiões de interesse na figura. A quarta etapa seria a de representação e descrição, cujo objetivo é colocar os pontos, linhas e regiões encontradas na etapa anterior, na etapa de segmentação, em uma estrutura de dados, né, com o intuito também de organizar e facilitar para a próxima etapa de reconhecimento. A última etapa, então, seria reconhecimento e interpretação, onde é atribuído significado a um conjunto de objetos que foram reconhecidos na imagem, também chamada de classificação. Para o melhor esclarecimento, eu também vou apresentar 3 figuras que representarão esses processos. A imagem A representa a figura que receberá o algoritmo de segmentação para uma técnica de contornos, por meio da diferença de intensidade, né, gerando essa figura B. Em sequência, a segmentação da figura C é resultado da atribuição à classe 0 aos pixels de fora do contorno, que esses que estão juntamente à borda, na cor preta, e aos pixels de dentro, na cor branca. A segmentação ela é representada pelo valor 1, né, que está em branco, e descartando os demais pixels para a região de fora, resultando em uma segmentação binária de duas classes. Na realização da segmentação são utilizadas anotações. Essas anotações, melhor dizendo, são denominadas ground truth, que seria o conjunto verdade, que são normalmente recriadas pelos autores que descrevem as informações verdadeiras contidas, que aparecem nas imagens, que podem ser armazenadas em forma de texto, né, por meio de uma estrutura bem definida, como XML, imagem ou qualquer outra estrutura desejada. Existem variados tipos de conjunto verdade que atendem conforme a necessidade. Portanto, o trabalho visa apresentar uma análise comparativa entre 2 artigos já citados, propondo que apresente o melhor resultado. Com isso, encerro minha apresentação e espero contribuir no conhecimento. Muito obrigada.